Olá, beloveds! Vamos continuar o nosso estudo acerca dos tributos em espécie, falando agora acerca da contribuição de melhoria. Essa espécie tributária está prevista constitucionalmente no artigo 145 da Constituição, que diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, nós podemos observar que a competência tributária para instituir e majorar esse tributo é comum a todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Como a Constituição não prevê a necessidade de lei complementar, significa que ele pode ser instituído por lei ordinária. Nada impede que seja, portanto, por meio de lei complementar. E pode sim por medida provisória. O artigo 81 do CTN diz: a contribuição de melhoria cobrada pela União pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face ao custo de obras públicas que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, nós temos como fato gerador, que nós sabemos que na verdade é a hipótese de incidência, a valorização imobiliária decorrente de obra pública. É um tributo sinalagmático, bilateral, também é vinculado a uma ação do ente público, que no caso vai ser a obra pública que trará uma valorização imobiliária. Esse nexo de causalidade é fundamental, visa coibir o locupletamento do particular. Então, se houve uma valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, o particular deve arcar com esse tributo, caso ele seja instituído. A base de cálculo será o quantum de valorização experimentada pelo imóvel, não é o valor que passa a ter o imóvel. Então, por exemplo, nós temos uma casa que valia R$200 mil. Após essa obra pública, ela sofreu uma valorização imobiliária e passou a custar R$250 mil, hipoteticamente. A base de cálculo não será os 250 mil, que é o novo valor dela, mas sim a diferença entre o seu novo valor e o valor antigo. Essa diferença é o valor considerado da valorização sofrida. No Brasil, permanece o sistema misto ou de duplo limite. Devem ser respeitados dois limites, portanto, o limite individual, ou seja, o quanto de valorização foi trazida para cada imóvel de cada contribuinte naquela região, e o limite global, que é o quanto foi gasto efetivamente com a obra. O CTN, no seu artigo 82, parágrafo 1º, diz: a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra que se refere à linha C do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Ou seja, a valorização experimentada por cada contribuinte deve ser levada em consideração para que seja calculado essa base de cálculo, e deve ser respeitado também o limite global, quanto no total foi efetivamente gasto com a obra. Então, por exemplo, com aquela obra foram gastos R$2 milhões. Para que seja verificada a base de cálculo, quanto de valorização, esse valor deve ser dividido por todos os contribuintes daquela área. Então, digamos que, por exemplo, a valorização foi de R$50 mil para cada imóvel. Dependendo da quantidade de contribuintes, pode permanecer esse valor de R$50 mil. Mas, dependendo da quantidade de contribuintes, se for uma quantidade muito alta,
não vão ser cobrados esses 50 mil reais de cada contribuinte. Por quê? Porque ultrapassaria o chamado limite global. A soma da valorização suportada por cada contribuinte não pode superar esses 2 milhões que eu citei como exemplo, que é o valor total gasto na obra. Não pode ultrapassar o teto. O teto é quanto a obra custou. Por exemplo, o município fez uma obra pública no valor de 55 mil reais, que trouxe valorização imobiliária para 15 moradores. Cada morador teve a valorização de seu imóvel na monta de 5 mil. É possível cobrar a contribuição de cada um desses moradores no valor de 5 mil? Não. Por quê? Se você multiplicar 5 mil por 15 mil, ultrapassa esse teto de 55 mil reais que eu mencionei nesse exemplo. Então, deve ser cobrado cada morador um valor que, sendo multiplicado por 15, que é a quantidade de moradores, não ultrapasse os 55 mil, que é o valor do teto nesse caso. Então, nesse exemplo que eu dei, se você dividir 55 mil, que foi o custo total efetivo da obra pública, dividir esses 55 mil por 15 moradores, vai dar aí um valor de R$ 3.666,66 para cada morador. Esse seria o valor do tributo que poderia ser cobrado deles, pois assim estaria se respeitando ambos os limites, tanto o limite global quanto o limite individual. Quem vai pagar a contribuição de melhoria? O proprietário ou o inquilino? Né? Então, aquelas pessoas que estão naquela chamada zona de influência ou área de benefício da obra pública, devem pagar. Mas quem? Proprietário ou inquilino? O artigo 123 do CTN diz que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ou seja, quem vai pagar, nós já sabemos, é quem pratica o fato gerador. Quem pratica o fato do gerador aqui, nesse caso, vai ser o proprietário e não o inquilino. Professora, mas no meu contrato de aluguel está determinado que eventuais tributos que recaiam sobre o imóvel vão ficar a cargo do inquilino. Essas convenções particulares, de acordo com o artigo 123 do CTN, não podem ser opostas à Fazenda Pública. Então, cabe ao proprietário ingressar com ação, se for o caso, contra esse inquilino, para que na esfera civil ele tenha esses valores. Na esfera do direito tributário, é ele, o proprietário, quem deverá arcar com eventuais contribuições de melhoria. Fique ligado nas próximas aulas, deixe o seu like e inscreva-se no canal.